paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Apostólica Filadélfia. Mais uma vez, e excepcionalmente, em decorrência da regressão do quadro, da faixa amarela para a faixa vermelha, excepcionalmente nós vamos transmitir o culto de hoje via WhatsApp. Esperemos, em nome de Jesus, que já na quarta-feira e no próximo domingo estejamos fazendo o culto no templo. Nada melhor do que estarmos ali reunidos na casa do Senhor. Mas por hora nós vamos fazer o culto hoje via WhatsApp e que o Senhor Deus esteja com cada um, abençoando as vossas vidas e que todo o culto seja exclusivo ao Senhor, os louvores que serão entoados, a palavra de abertura, como as oportunidades, tudo seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar lendo uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Resumindo um pouco antes, aqui o título: Ló recebe os dois anjos em sua casa. Mas um pouco antes, esses dois anjos e o Senhor Deus apareceram a Abrão, se materializaram, porque ali eles aparecem, comem, bebem. Deus fala que a Sara seria mãe, e ela riu, e lhe perguntou por que ela estava rindo. Ela sentiu medo, e ali nasceria Isaac, que seria a herança de Abrão para a formação da nação de Israel. E eles também tinham uma missão de ir a Sodoma e Gomorra, diante de tanto pecado que havia naquela cidade, ou naquelas cidades. E partindo então para o capítulo 19, nós temos de Gênesis, temos o seguinte texto: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e, vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que aqui te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos lá trarei, e fareis dela como bom for, nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló
consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apressaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. E aqui, finalmente, vem então a destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 24, diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Essa é a parte que nós vamos trabalhar essa noite, estudar e aprendermos juntos a palavra do Senhor. Pois bem, anteriormente a isso, falamos que os 3 anjos, sendo um deles o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, vieram conversar com Abrão. E um pouco antes, Abrão, que prosperava pelas promessas de Deus, seu gado crescendo, e ali uma briga de pastores de Abrão e Ló suscitou a questão de que deveriam se separar, e Abrão deu a escolha para Ló o lugar que ele quisesse. Se ele resolvesse ir para a esquerda, Abrão iria para a direita. Se ele fosse para a direita, Abrão iria para a esquerda. E Ló escolheu Sodoma e Gomorra, uma cidade próspera, pelo menos no sentido da terra, dos negócios, do comércio, mas miseravelmente sem a presença de Deus. E a pergunta que nós fazemos essa noite é: aonde estava o coração de Ló? Aonde estava o coração da esposa de Ló? E aonde está o seu coração? Ló não queria, observe que quando os anjos falam para ele se apressar, diz a palavra que ele estava demorando. Ele não estava com muita pressa
né, parecendo não crer que haveria uma destruição naquelas cidades. Mas também houve a intercessão de Abrão junto ao próprio Deus, pedindo, né, se houvesse 50 pessoas ali justas, se o Senhor destruiria, até que chegou em 5. E Deus sempre deu-lhe a resposta de que não faria mal àquela cidade, mas não havia nenhum justo. Ali, pela misericórdia, como foi dito, Deus cuidou e guardou de Ló e de seus familiares, né, da sua família. Mas ali ele estava prosperando, ali os negócios iam de vento em polpa, ali as suas riquezas materiais estavam crescendo, né, o seu conforto. Agora imagina você receber a notícia de que você tem que abandonar tudo, né? Colocamos, né, vamos nos posicionar nos dias de hoje. Você está na sua casa, que você adquiriu com tanto trabalho, você tem os seus bens móveis, você tem os seus eletrônicos, você tem o seu carro, e de repente vem e dizem: corre, foge, saia com o que você tem, não olhe para trás. E assim Jesus ratifica no Novo Testamento que as coisas, aquele que estiver em cima do telhado não desça para pegar nada. É difícil, né? Ainda mais quando nós estamos ligados às riquezas deste mundo. Ló estava ligado aos bens materiais. Ló e sua esposa estavam numa vida cômoda, né? Numa vida, para aquele tempo, uma vida com todas as mordomias, se podemos dizer assim, né? Para aquela época. Então foi difícil largar. E se os anjos realmente, literalmente, como diz a palavra, pegaram pelo braço, vamos, porque a destruição é iminente, eles teriam sido destruídos também. Mas a misericórdia de Deus estava ali, e creio que em grande parte pela consideração, pelo amor e pela amizade que Deus tinha com Abrão. Até porque Deus não chamou Ló para sair de Ur, chamou Abrão. Abrão trouxe Ló, né? Mas a palavra é dirigida a Abrão. Mas Deus é misericordioso e estende suas bênçãos, né? Então nós temos que ter cuidado aonde está o nosso coração. Nós vemos muitos irmãos, e aqui eu não estou falando de ímpios, que sequer conhecem a palavra de Deus e tem que ser, né, abrangidos por essa maravilhosa palavra salvífica. Mas tem muitos irmãos que ainda está com o coração, né, em Sodoma, está querendo olhar para trás e muitas vezes não consegue nem olhar para frente, onde está o socorro. O socorro de Ló e de sua família estava para frente. Tinham que correr, tinham que fugir daquele local condenado pelo Senhor Deus. Por fim, a mulher de Ló, talvez, aqui eu vou conjecturar, né, algo que eu estou falando, não está na palavra, mas de ter que largar a riqueza, de ter que largar talvez a sua bela casa, de ter que largar todos os seus bens, sair com a roupa do corpo, foi dar uma espiada para ver se realmente a cidade estava sendo destruída, ou até pela curiosidade de ver aquele fogo descendo do céu, e aí foi transformada imediatamente numa estátua, ou seja, morreu pela curiosidade, morreu por não querer abrir mão das riquezas materiais. Ou seja, a preocupação dela estava mais centrada nos bens do que na sua própria vida. E assim muitos irmãos que têm se enfraquecido, que têm deixado de ir à casa do Senhor, estão olhando para trás. Não querem deixar a vida que estão vivendo, não querem estar diante de Deus, não querem buscar a santificação, não querem buscar ter intimidade com Deus, não ouvem a palavra, não leem a palavra. E muitas vezes quando ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro, não chega ao coração, não se fica, não se fixa no coração, não cria raízes
A palavra é o que nos direciona, é o caminho da salvação, porque foi pela palavra que nós fomos chamados, porque foi pela palavra que nós fomos convertidos e estamos sendo transformados. Nós temos que deixar, como diz o pastor Valdir, a Babilônia, que é esse mundo. Ali era Sodoma e Gomorra, que tinha que ser esquecida. Embora saíssemos com a roupa do corpo, e a palavra, essa repetição, ela se fará cumprir ainda, né? Como diz o princípio das dores em Mateus capítulo 24. Muitos terão que fazer exatamente o que Ló e as suas filhas fizeram: sair correndo, sem olhar para trás, esquecer dos bens, esquecer dessas culturas mundanas, esquecer desses deuses e caminhar para o Senhor Jesus. Algo vindouro? Essa palavra Mateus 24, sim, mas em muitos países isso já acontece, né? Os irmãos têm a sua casa, muitos são assassinados por confessarem a fé em Cristo Jesus, muitos têm que sair correndo, deixando tudo para trás para não serem mortos. Mas é a opção, a bela opção, a bela escolha, a bela transformação e o convencimento do Espírito Santo. Porque ainda que morram, eles estão em Cristo, estão guardados por Deus, foram tocados por este Deus maravilhoso, foram chamados e abriram mão das coisas que até certo tempo seriam impossíveis de abandonar. Todos nós sabemos que é muito difícil, né, nós abandonarmos certos costumes, mas é preciso, uma vez que nós estamos vivendo nesses tempos de Sodoma e Gomorra, ou pior, a Babilônia, né, esses costumes, esses deuses, essa falta de fé no Senhor Jesus, essa falta de amor. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, os sinais estão aí, né? As pestilências estão aí, para quem quiser provar, tudo vem se cumprindo. Então que nós, em nome de Jesus, vamos nos ater mais à palavra do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir pregações que falem da palavra, do pecado, de arrependimento, que falem do projeto de salvação do Senhor Jesus para a vida de cada pessoa. Vamos buscar. Ló, por muito tempo, foi conivente, ou seja, ele vivia ali num lugar que ele sabia que não era do agrado de Deus. Mas era uma terra boa, mas as filhas deles cresceram vendo aquele homossexualismo, aquelas coisas mundanas, né? Aquelas coisas horríveis que entram em choque com a palavra de Deus. Então nós temos que ponderar sobre isso. Nós vivemos num mundo onde tudo é normal, tudo pode, o certo é errado e o errado é certo, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Ela não foi modificada, ela não foi alterada e nunca será. A palavra de Deus, ela se atualiza quando o Espírito Santo quer te mostrar algo novo. E como vai te mostrar se você não está lendo, se você não está congregando, se você não está em comunhão com Cristo e com os irmãos? É preciso acordar. Não vamos esperar que do céu desça fogo e consuma a nós. O tempo é da graça, porém eu creio que a porta começa a se fechar, né? Que nós acordemos para o que diz as Escrituras, e as Escrituras não falham, porque foi escrita por mãos de homens, mas o seu autor é Deus, né? Então vamos deixar essas coisas passageiras, essas coisas efêmeras, coisas que passam. Ontem éramos jovens, hoje somos velhos. Ontem
os nossos filhos tinham acabado de nascer, hoje já são jovens, o tempo passa, mas a palavra de Deus permanece inalterada, permanece a mesma. Então que nós vamos deixar as coisas mundanas, vamos deixar de ser partícipes, né, dessas coisas más, de más companhias, de influências de músicas que ofendem vamos começar pela moral, com palavrões, com duplo sentido, e que ofendem mais ainda ao nosso Deus, né? Companhias, bebidas, vícios, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus está no céu? Não, o reino de Deus está aqui. Você foi escolhido por Deus, você participa do reino de Deus desde agora, não é lá na eternidade. O nosso compromisso com Deus é desde o dia que Ele nos chamou à presença dEle, desde o dia que o Espírito Santo de Deus nos convenceu que éramos pecadores, que somos pecadores, porém somos justos diante de Deus, não pela nossa capacidade, é porque Ele nos justificou com o seu sangue derramado lá na cruz. É por isso que nós, ainda que pecadores, estamos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Abandonemos as coisas mundanas. Os irmãos estão sofrendo, mas não têm coragem de ir à igreja. Eu sei que o inimigo trabalha nesse sentido, mas o mesmo inimigo que trabalha na sua vida, ele vai tentar também trabalhar na minha vida para que eu não vá para a igreja, para que os líderes não vão para a igreja, mas nós temos que lutar. A igreja não pode estar de portas fechadas. A igreja tem que estar de portas abertas enquanto Deus permitir. E a igreja está de portas abertas para receber os irmãos, para dar um abraço, ainda que nesse momento específico não possamos fazer isso, mas nós possamos trazer uma palavra de amor, de carinho, de dizer que estamos juntos, seja qual for o problema do irmão, dentro da palavra de Deus, sempre dentro da palavra de Deus. Eu não posso aconselhar um irmão da minha cabeça, tem que estar na orientação da palavra. E se ele não está indo para a casa de Deus, se ele não está em comunhão, ele está sozinho. E sozinho tudo fica mais difícil. Nós precisamos estar em comunhão. Deixa a Babilônia para trás, deixa os seus velhos costumes para trás, torne-se realmente um novo cristão, nasça realmente através da conversão. Se as águas do batismo ainda não matou o seu velho homem, peça a Deus que o Espírito Santo faça essa transformação na sua vida. Todos nós estamos sendo transformados, né? Mas saiba que o Senhor ama a cada irmão. E cada sofrimento que o irmão tem passado, Deus tem observado. Mas dê um passo. Jesus te chama essa noite para você fazer como Ló. Dê um passo à frente. Vai, caminha, levanta a cabeça, anda, prossegue, não fica parado no meio do deserto, não fica aí chorando, porém não toma uma atitude. Nós vemos no Novo Testamento, principalmente, que Jesus é conhecedor de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro, e a cada um que ele curou, ele perguntava o que ele queria. Será que ele não sabia? Então peça a Deus. Está enfraquecido? Peça a Deus que te fortaleça. Precisa de um irmão? Liga. Não tenha vergonha. Precisa. Nós, da Igreja de Filadélfia, estamos evitando um pouco em fazer as visitas, até em decorrência da pandemia, para preservar a saúde, a segurança de cada irmão. Mas se for necessário, não tenha dúvidas. Chame o pastor Fausto, a pastora Márcia, o pastor Moisés, a mim, o pastor Paulo, a pastora Luciana. Não vamos deixar de tentar buscar a ajuda dos irmãos e, acima de tudo, a ajuda de Deus.
Vamos quebrar essa corrente, essas raízes ligadas a bens materiais, a culturas mundanas. Ló criou suas filhas, ele poderia ter ido para um outro lugar melhor, ficou ali. E se não é a misericórdia de Deus, pelo menos por 2 vezes, porque aqueles reis que invadiram ali a cidade iriam escravizá-los, iriam matá-los, se não fosse a misericórdia de Deus, né? E o amor que Abraão tinha pelo sobrinho, ir lá e resgatar e libertar aquele povo, não só o seu sobrinho, como os que haviam sido escravizados, e depois, né, os anjos ali salvando Ló e sua família. Se não fosse essa misericórdia, o que teria acontecido, né? Essa misericórdia de Deus continua nos dias de hoje. Nós estamos na graça e Ele quer o melhor para os seus, né? E a gente recebe relatos de irmãos que estão cada dia piorando, precisam de uma conversão, precisam sentir a presença do Senhor, precisam buscar a Deus, precisam olhar para o alto, e de lá certamente virá o socorro, como sempre diz o nosso pastor Valdir. Então estejamos atentos, vamos abrir mão daquilo que aparentemente nos agrada, mas passou alguns minutos, entramos naquele profundo vazio, estamos dando liberdade para o inimigo ter acesso à nossa casa. Você abriria a porta para um ladrão entrar na sua casa, sabendo que os seus pensamentos são os piores possíveis? Mas quando nós estamos nos afastando de Deus, vivendo como Sodoma e Gomorra, tudo é normal, tudo é certo, não pega nada, isso não é nada, você é careta, você está desatualizado. Não, a palavra de Deus não está desatualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E eu reitero a pergunta: você deixaria um bandido entrar na sua casa? Claro que não. Mas você está permitindo. Quando você peca, quando você não toma uma posição de se afastar das coisas mundanas, das coisas que desagradam a Deus, você está dando permissão, você está abrindo, você está levando a chave até ali, a fechadura da porta da sua casa, abrindo o portão e dizendo para o inimigo: entra, que a casa é sua. Ao passo que nós deveríamos dizer: está repreendido em nome de Jesus, esta casa é do Senhor. E aí sim, levar a chave até a fechadura, abrir e até o portão: Jesus, essa casa é sua, entra, por favor, e abençoa este lar. Amém? Então que nós possamos ter essa palavra conosco. Vamos nos desapegar das coisas do mundo. É fácil? Não. Mas eu não estou dizendo para você vender tudo que você tem, para você abandonar os seus projetos de profissão, de estudo, não é nada disso. É as coisas que desagradam a Deus. Enquanto colocarmos o mundo em primeiro lugar e deixarmos o reino de Deus por último, nós estamos dando liberdade para que esse inimigo cruel entre em nossas vidas. Nós temos visto muitos irmãos chorando, tentando cometer suicídio, outros já conseguiram, e aquela vida miserável. A minha casa está cheia de pessoas, mas vazia de boas pessoas, vazia da presença de Deus. Então que nós nos afastemos, que nós não façamos como a esposa de Ló, que olhou para trás. Nós temos que olhar para a frente, nós temos que olhar para o alto, e de lá virá o socorro, como nós já dissemos. Deixe Deus entrar na sua vida, deixa Deus administrar. Dê um passo, não espere que Deus vai descer lá do céu, vai bater na porta da sua casa e dizer o que você deve fazer. A palavra dele está aqui, já foi dada, está todas as regras. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está com dúvida? Nós sempre falamos dos cultos presenciais e aqui a gente reitera. Está com alguma dúvida? Converse com os pastores, converse conosco. Se nós não soubermos, nós vamos procurar passar aquilo que
Deus tem para falar para você, mas não deixe de ir congregar. O momento é de união e não de ficarmos, né, aí cuidando dos afazeres que muitas vezes nos toma muito tempo, cuidando de coisas vãs, né? Vamos cuidar da nossa casa espiritual, primeiramente. Vamos glorificar o nome de Deus, vamos cuidar das nossas famílias, vamos participar dos cultos, vamos chorar e rir juntos, vamos enfrentar os problemas em nome do Senhor Jesus. Ele é a razão do nosso viver, Ele é tudo para nós, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não se apegue às coisas como Ló se apegou. Procure o caminho da justiça, o caminho de Deus, a presença do Senhor. Tudo aquilo que está te fazendo mal, e você sabe o que é, tem muita coisa aí que te sufoca, muita coisa que te deixa quase que literalmente com falta de ar, mas você está relutando em permanecer nisso. Saia em nome de Jesus. Deixa a Babilônia de lado, deixa Sodoma e Gomorra de lado, afaste-se das más companhias, afaste-se daquilo que desagrada a Deus, daquilo que desagrada aos teus familiares, a tua família, o teu filho. Afaste-se em nome de Jesus. Traga coisas boas para sua casa, clame a presença do Senhor Deus, e você verá que a sua vida será transformada. E mais uma vez a igreja, né,